E se o momento mais temido da sua existência, o instante final que chamamos de morte, não fosse um ponto final, mas um espelho? Um espelho que não reflete o seu rosto ou o seu corpo, mas a soma exata de tudo o que você foi, de tudo o que amou e principalmente de tudo a que se apegou. O que você veria nesse espelho? Encontraria a paz da libertação ou o pânico de se ver despido de todas as suas máscaras, de todos os seus papéis, de todas as suas posses? Esta não é uma pergunta filosófica. Para incontáveis almas que cruzam a fronteira todos os dias, esta é a primeira e mais chocante realidade. A maioria de nós passa a vida inteira evitando pensar na morte, tratando-a como um evento distante e terrível. Sentimos a dor da saudade daqueles que partiram, um vazio que grita por respostas que nunca chegam. Carregamos um medo silencioso do nosso próprio fim, uma angústia diante do desconhecido que nos paralisa e nos impede de viver com plenitude. Existem homens que constroem pontes de concreto e aço para cruzar rios e vales. E existem almas raras, como Divaldo Franco, que dedicaram uma vida inteira a construir pontes de luz e entendimento sobre o abismo que mais tememos, o abismo da morte. Através de sua mediunidade abençoada, Divaldo se tornou um embaixador entre os mundos, um tradutor das mensagens que nos chegam do além para nos consolar, esclarecer e, acima de tudo, nos preparar. E uma das revelações mais impactantes e recorrentes que ele trouxe, vinda diretamente de espíritos que trabalham no amparo aos recém-desencarnados, é uma verdade que abala os fundamentos da nossa compreensão. Uma imensa quantidade de almas simplesmente não aceita que morreu. Elas continuam suas rotinas, presas em um pesadelo de confusão, tentando interagir com um mundo que já não pode mais vê-las ou ouvi-las. Neste vídeo, nós não vamos apenas falar sobre a morte. Nós vamos mergulhar fundo na análise dessa transição, guiados pela autoridade e pela compaixão dos ensinamentos trazidos por Divaldo Franco. Vamos descortinar o véu e entender as âncoras psicológicas que prendem a alma à ilusão da vida física. Vamos explorar o estado de perturbação que se segue, a paisagem mental que a alma constrói para si mesma, o ministério de auxílio que nunca a abandona e, o mais importante, a arte de se preparar em vida para uma passagem serena e lúcida. Esta é uma jornada ao coração da experiência humana. Se a sua alma busca por essas respostas, se você sente que há mais entre o céu e a terra do que os nossos olhos podem ver, escreva agora nos comentários: eu quero entender o que vem depois da morte. E antes de começarmos, faça um gesto por sua própria busca. Inscreva-se neste canal, não por um número a mais para nós, mas como um compromisso com a sua própria alma, de não se contentar mais com o silêncio e o medo. A jornada começa agora. Você já segurou algo com tanta força que seus dedos doeram, se recusando a soltar, mesmo sabendo que o momento de deixar ir já havia passado? Pode ter sido um objeto, uma lembrança, uma pessoa. Agora, imagine essa mesma sensação, mas em uma escala infinitamente maior. Imagine que o que você se recusa a soltar é a própria vida que acabou de terminar. Esta é a primeira e mais profunda agonia que muitas almas enfrentam no instante que se segue ao último suspiro, a negação. Não é uma rebeldia contra Deus, nem um defeito de fabricação do espírito. É uma condição da alma, um reflexo direto de como vivemos, amamos e, principalmente, daquilo a que nos apegamos. São as âncoras psicológicas que lançamos nas águas da existência terrena, âncoras tão pesadas que nos impedem de navegar para o porto da espiritualidade, mesmo quando a maré da vida já nos empurra para lá. O que nos mantém tão presos a este cais da ilusão? Divaldo Franco, em sua jornada de décadas como uma ponte entre os mundos, nos ensina, através das vozes dos benfeitores espirituais, que essa recusa em aceitar a morte se sustenta sobre 3 pilares, 3 correntes que nós mesmos forjamos ao longo da vida. A primeira é a corrente dourada do apego material. Acreditamos que possuímos coisas, quando, na verdade, somos apenas seus guardiões temporários. Construímos nossa identidade sobre cargos, fortunas, propriedades, e quando a morte nos despoja de tudo isso, o que resta? Um vazio desesperador. A alma se sente nua, desprovida de seu valor,
e se agarra com uma força trágica à memória do que ela acreditava ser seu. A segunda corrente é o peso invisível da culpa não resolvida, o remorso que corrói, a mágoa que não perdoamos, as palavras que feriram e que nunca foram curadas. Essa energia densa cria um campo magnético que nos prende ao passado, a cenários e a pessoas, revivendo a dor em um loop infinito, acreditando erroneamente que o sofrimento é uma penitência. E por fim, a terceira corrente, a névoa gelada do medo. O medo do desconhecido, alimentado pela ignorância ou por dogmas que pintam o além-vida com as cores do terror e do castigo eterno. Esse medo nos paralisa, nos faz agarrar à vida física como um náufrago se agarra a um destroço, sem perceber que a terra firme está logo ali, bastando apenas ter coragem de soltar. A essência desta trágica teimosia foi perfeitamente ilustrada em um relato espiritual que nos chegou através dos canais da mediunidade. Era a história de um espírito. Vamos chamá-lo de Heitor, um homem que em vida fora um industrial poderoso e implacável. Sua identidade era seu império, sua segurança, seu cofre. Após uma transição súbita, ele despertou não em um plano de luz ou trevas, mas em seu próprio quarto, na sua suntuosa mansão. A princípio sentiu alívio, mas o alívio logo deu lugar à confusão, e a confusão ao pânico. Ele via sua família, mas eles não o viam. Ele gritava ordens para seus empregados, mas sua voz era apenas silêncio. Tentava tocar em seus móveis preciosos, sentir o tecido de suas roupas caras, mas suas mãos atravessavam tudo como fumaça. Heitor não estava em um inferno de fogo, mas em um inferno psicológico criado por ele mesmo. Suas posses eram sua prisão. Sua culpa pelas vidas que esmagou para construir seu império o mantinha acorrentado àquele cenário, e seu medo aterrorizante de não ser mais ninguém sem seu dinheiro o impedia de ver os braços estendidos dos amparadores espirituais que tentavam resgatá-lo daquele pesadelo de auto-engano. Ele se recusava a estar morto, pois em sua mente, morrer significava perder tudo o que ele era. A história de Heitor, no entanto, não é um conto de terror destinado a nos assustar. É um mapa, um diagnóstico espiritual para cada um de nós, aqui e agora. Pare por um instante e olhe para as suas próprias mãos em sentido figurado. O que elas seguram com mais força? É o seu trabalho, sua conta bancária, o reconhecimento social? Olhe para dentro do seu coração. Que mágoas, que culpas você ainda alimenta como se fossem um tesouro sombrio? E sinta a sua própria alma. De que ela tem medo? Do fim? Do julgamento? Do desconhecido? Estas perguntas não são para nos condenar, mas para nos libertar. A tomada de consciência é o primeiro passo para soltar as amarras, para transformar as pesadas âncoras em balões que nos elevam. É um trabalho íntimo, silencioso, e o mais importante que podemos realizar por nós mesmos nesta existência. Se esta reflexão profunda já começa a fazer sentido para você, comente com fé. Estou pronto para soltar as minhas âncoras. Ao compreendermos o poder paralisante dessas amarras, uma pergunta inevitável surge em nossa mente. Uma vez que a alma se recusa a partir, aprisionada pelo apego, pela culpa e pelo medo, o que ela vivencia exatamente? Como é existir nesse limbo de auto-engano, onde a consciência se recusa a aceitar o que o coração já sabe ser verdade? Essa não é uma questão abstrata, é uma realidade vivida por incontáveis espíritos. No próximo tópico, vamos adentrar neste estado de perturbação. Vamos caminhar por essa névoa da confusão para desvendar a anatomia de um pesadelo que, como veremos, é a própria alma quem constrói. Imagine acordar em seu próprio quarto, na sua própria cama. Os primeiros raios de sol entram pela janela, exatamente como em todas as outras manhãs. Você se levanta, mas algo está diferente. Um silêncio estranho preenche o ar. Você caminha pela casa, que parece a mesma, mas não a sente da mesma forma. Você chama por seus familiares, mas nenhuma voz responde. Eles estão ali seguindo com a rotina, mas parecem não notar a sua presença. É como um pesadelo vívido, um sonho lúcido do qual você não consegue despertar. Você grita, mas não produz som. Você tenta tocar em um ombro, mas sua mão atravessa a pessoa amada como uma névoa. Este cenário, que parece saído de um filme de suspense,
é a descrição mais próxima que temos do estado de perturbação espiritual. Não é um castigo, não é uma punição. É a consequência natural e direta das âncoras que exploramos anteriormente, o limbo de auto-engano no qual a alma mergulha quando se recusa a aceitar a própria morte. A chave para compreender essa ilusão tão convincente está em um dos conceitos mais profundos revelados pela espiritualidade, o perispírito. Divaldo Franco, ecoando os ensinamentos de Allan Kardec e de seus guias espirituais, explica que o espírito nunca está nu. Durante nossa vida na Terra, ele é revestido por este envoltório semimaterial, uma espécie de corpo fluídico que serve de ligação com a matéria densa. Após a morte do corpo físico, nós não perdemos esse invólucro. Pelo contrário, o perispírito permanece, conservando a nossa aparência, a nossa identidade e, crucialmente, todas as memórias e condicionamentos da mente. Para a alma despreparada e apegada, este corpo espiritual se torna uma armadilha. Ele é a razão pela qual ela ainda se sente viva no sentido físico, porque ainda acredita ter fome, sede ou cansaço. O perispírito é a memória viva da forma, e quando a mente não está educada para a realidade da imortalidade, ela se torna prisioneira dessa memória, encenando um teatro de rotinas que já não pertencem mais à sua nova realidade. Os relatos que chegam do plano espiritual são repletos de exemplos comoventes dessa condição. Pensemos no caso de uma alma como a de Lígia, uma mãe e esposa devotada, cujo universo inteiro se resumia ao seu lar e ao bem-estar de sua família. Seu apego não era pela matéria fria, mas pelo calor dos laços, pela rotina do afeto. Após sua passagem, ela despertou em sua casa, como sempre. Viu o marido se levantar para o trabalho, os filhos se arrumando para a escola. Ela tentou, com o amor de sempre, preparar o café, mas suas mãos não conseguiam segurar a cafeteira. Ela sussurrou um "eu te amo" para o marido, mas ele apenas sentiu um arrepio inexplicável. Ela tentou abraçar o filho que chorava de saudade, mas seu abraço não oferecia consolo, pois ele não podia senti-lo. A angústia de Lígia era a de ser uma espectadora invisível e inaudível no palco de sua própria vida. Cada riso do qual ela não podia compartilhar, cada lágrima que não podia enxugar, era uma facada em sua alma confusa. Seu amor, tão puro em sua intenção, havia se tornado o próprio tecido de sua prisão espiritual. A terrível angústia de Lígia nos ensina algo de valor inestimável para a nossa vida agora. A duração desse estado de perturbação, nos dizem os espíritos, é diretamente proporcional ao nosso grau de evolução e desprendimento. Pode durar um instante, como o despertar de um sono tranquilo, ou pode se arrastar por anos, décadas. A preparação para evitar esse limbo começa hoje, com uma simples, mas profunda pergunta. Quem sou eu para além dos meus papéis? Quem é você? Quando tira o crachá do seu emprego, quando seus filhos crescem, quando o espelho já não reflete a juventude? A aplicação prática desse ensinamento é iniciar a jornada de construção da sua identidade espiritual. Reconhecer-se como uma consciência imortal que está temporariamente exercendo o papel de pai, mãe, profissional ou amigo. Quanto mais nos identificarmos com nossa essência eterna, menos traumática será a transição, pois o que é essencial não se perde com o corpo. Se você sente a urgência de se conhecer em um nível mais profundo, comente com sinceridade: minha essência é imortal. Mas essa situação de vagar como um fantasma na própria existência não dura para sempre. A alma confusa não fica eternamente perdida entre os dois mundos. Leis universais tão precisas quanto a lei da gravidade começam a agir sobre esse espírito atordoado. Uma força magnética, baseada na sua própria vibração interior, começa a atraí-lo. Para onde vai uma alma que vibra na frequência da negação, do medo, da tristeza ou do remorso? Para onde a alma é levada quando a sua casa, o seu porto seguro, já não a reconhece mais? Existe uma geografia da alma, um lugar para os perdidos? A resposta é sim. E ela nos leva a compreender uma das realidades mais sérias e mal compreendidas da vida após a morte. No próximo tópico, vamos explorar a paisagem que a mente constrói e os reinos de afinidade vibratória para onde esses espíritos são inexoravelmente atraídos.
Para onde vai a alma quando se perde de si mesma? Para onde a leva a força magnética da sua própria dor? A resposta é uma das revelações mais profundas e transformadoras da espiritualidade. Nós não vamos para um lugar, nós nos tornamos o lugar. A geografia do mundo espiritual não é feita de terra e pedra, mas de consciência e vibração. Imagine que, após a morte, você desperta em uma paisagem que é a exata pintura de tudo aquilo que você cultivou em seu coração. Seus medos, suas mágoas, seus remorsos, todos eles ganham forma, cor e textura. Este é o destino da alma em perturbação. Ela não é enviada para uma zona de sofrimento. Pela lei imutável da afinidade, ela é atraída para a realidade exterior que espelha perfeitamente o seu mundo interior. É o GPS da consciência, que nos guia infalivelmente para junto daqueles que vibram na mesma frequência que nós. Essas regiões, que muitos chamam de umbral, ou zonas umbralinas, foram por muito tempo mal compreendidas como um inferno de castigo eterno criado por um Deus punitivo. As luzes da doutrina espírita, trazidas por médiuns como Divaldo Franco e detalhadas por espíritos como Manuel Filomeno de Miranda, vieram para rasgar esse véu de ignorância. Eles nos revelam que essas esferas não são criações de Deus, mas construções mentais coletivas das próprias almas que ali habitam. São paisagens psíquicas densas, tecidas com os fios do egoísmo, da revolta e do materialismo grosseiro. O ar é pesado, a luz é escassa, não por um decreto divino, mas porque a esperança e o amor ainda não conseguem nascer nos corações que ali estagiam. O sofrimento que se vivencia ali não é uma pena imposta, mas a consequência inevitável de se encarar no espelho da verdade, o confronto com o vazio de uma vida sem propósito maior e com a dor que causamos aos outros e a nós mesmos. Pensemos na jornada de Vicente, um homem que viveu e morreu com o coração consumido pelo ódio de uma traição nos negócios. Sua última prece não foi de paz, mas uma praga rogada ao seu desafeto. Ao despertar do outro lado, ele não se viu em sua casa, como Lígia, nem em sua empresa, como Heitor. Ele se viu em uma planície cinzenta e fria, sob um céu da cor de chumbo. Ao seu redor, outras almas caminhavam em círculos, cada uma absorta em seu próprio monólogo de amargura e vingança. Não havia diálogo, apenas a cacofonia silenciosa de mentes presas ao passado. Movido pela única força que ainda o animava, o ódio, Vicente localizou seu antigo inimigo na terra e, como um parasita invisível, começou a obsediá-lo, insuflando-lhe pensamentos de fracasso e desespero. Mas a vingança não lhe trouxe a satisfação que esperava. Pelo contrário, cada gota de energia negativa que ele lançava o acorrentava ainda mais àquele cenário desolador, pois ele se alimentava do mesmo veneno que tentava inocular. Ele descobriu a mais terrível das verdades. O obsessor é sempre o maior prisioneiro, pois o ódio que ele projeta é a própria grade de sua cela. A jornada de Vicente por esse deserto de ressentimento é um alerta direto para cada um de nós. A mente humana é uma terra fértil, um campo de construção permanente. A cada pensamento, a cada emoção, a cada palavra, estamos plantando um jardim ou um pântano, construindo um palácio de luz ou uma masmorra. Qual é a paisagem que você está construindo dentro de si neste exato momento? Se a sua alma se projetasse para fora, ela revelaria campos floridos de gratidão e perdão, ou vales sombrios de mágoa e crítica. A aplicação prática deste ensinamento é o mais urgente dos trabalhos. A higiene mental é o esforço consciente para arrancar as ervas daninhas do ressentimento, para secar os pântanos da autopiedade, para perdoar, não pelo outro, mas por si mesmo. Perdoar é dissolver as correntes que nos prendem aos nossos algozes e nos libertar para construir uma paisagem interior de paz. Se você escolhe ser o mestre de seu mundo íntimo, comente com determinação: eu sou o arquiteto da minha alma. Ao contemplar a situação de almas como a de Vicente, perdidas em seus labirintos de dor autoimposta, uma pergunta pode pesar em nosso coração. Então, é este o fim? Estão elas condenadas a vagar eternamente por esses desertos que criaram? A justiça divina se resumiria a uma lei fria de causa e efeito, sem espaço para a misericórdia? A beleza da doutrina espírita
e a mensagem central que Divaldo Franco propaga é que a resposta é um retumbante não. O amor de Deus é uma força ativa, incessante e criativa. Mesmo nas mais densas trevas, a luz insiste em penetrar. Mas como? Quem são os agentes dessa misericórdia? No próximo tópico, vamos deixar para trás as paisagens sombrias e descobrir o maravilhoso ministério da compaixão, as equipes de resgate espiritual que trabalham incansavelmente para socorrer os caídos e oferecer uma nova chance aos que se perderam. Diante do quadro de uma alma aprisionada em sua própria dor, vagando por paisagens desoladoras que ela mesma construiu, a justiça divina poderia parecer fria e implacável. Mas a justiça, sem amor, é incompleta. E o amor, no universo de Deus, é a lei maior, uma força onipresente e incansável que nunca desiste de um filho seu. Para cada alma perdida na escuridão, existe uma luz insistindo em alcançá-la. Para cada espírito acorrentado ao sofrimento, existem mãos invisíveis trabalhando para libertá-lo. Este é o ministério da compaixão, a prova viva de que ninguém, absolutamente ninguém, está abandonado à própria sorte. É a rede de segurança da criação, tecida com os fios da mais pura caridade e do mais profundo amor. Este auxílio se manifesta em duas frentes de trabalho, em uma colaboração sagrada entre o céu e a terra. No plano espiritual, como nos revelam as obras psicografadas por Divaldo Franco, existem verdadeiras equipes de resgate. São espíritos de maior luz e conhecimento que, movidos por uma compaixão que já não conseguimos compreender, adentram as zonas umbralinas, assim como médicos e socorristas entram em zonas de desastre. Eles não vão como juízes, mas como enfermeiros da alma. Oferecem os primeiros socorros fluídicos, aplicam energias calmantes, e quando o espírito auxiliado já possui a mínima condição, o transportam para hospitais e postos de socorro do mundo espiritual, onde o tratamento para sua recuperação pode começar. Simultaneamente, aqui na Terra, essa obra de amor tem sua correspondência nos trabalhos de desobsessão, realizados com seriedade e amor nos centros espíritas. São verdadeiros prontos socorros da alma, onde médiuns e esclarecedores atuam como uma equipe médica encarnada, oferecendo um canal de comunicação para que esses irmãos sofredores possam, enfim, ser ouvidos. Vamos voltar ao nosso irmão Vicente, o espírito que acorrentamos a si mesmo ao ódio. Por tempo incontável ele permaneceu em sua planície cinzenta, tentando projetar sua amargura. As equipes de resgate se aproximaram dele muitas vezes, mas sua couraça de rancor era tão espessa que a luz não penetrava. Então, a estratégia mudou. Com uma intuição sutil, eles o guiaram para as imediações de um modesto salão, onde um pequeno grupo de pessoas se reunia em prece. Vicente sentiu-se atraído por uma força que não compreendia. De repente, viu-se impelido a se manifestar através de um dos presentes, um médium de psicofonia. Pela primeira vez em décadas, sua voz carregada de fúria e dor encontrou um eco no mundo dos vivos. Do outro lado da mesa, um dialogador, um homem sereno, não o confrontou, não o julgou, apenas o ouviu. E depois, com uma calma amorosa, perguntou: "Meu irmão, todo esse tempo de vingança lhe trouxe um segundo de paz?" Pela primeira vez, Vicente foi confrontado não com uma acusação, mas com a lógica do amor. Ele desabafou sua dor, sua traição, e o dialogador o ajudou a ver que seu inimigo já sofria as consequências de seus próprios atos, e que o ódio de Vicente só prolongava a agonia de ambos. Naquele pronto socorro de almas, uma lágrima, a primeira em séculos, brotou no perispírito de Vicente. Não era mais a lágrima do ódio, mas a do arrependimento. A couraça começara a se quebrar. A história do resgate de Vicente pode parecer distante, algo para especialistas e médiuns. Mas ela nos revela uma verdade que se aplica a cada um de nós. Todos podemos ser parte deste ministério da compaixão sem sair de nossas casas. A ferramenta mais poderosa para este trabalho está ao alcance de todos: a prece. A prece não é um conjunto de palavras decoradas, mas uma emissão de energia, um pensamento direcionado, uma vibração de amor e de luz. Quando você para por um minuto o seu dia e envia um pensamento de paz para aqueles que sofrem,
Conhecidos ou desconhecidos, você está acendendo um pequeno farol na escuridão. Você está enviando uma onda de energia que pode ser usada por essas equipes de resgate para fortalecer um espírito enfraquecido, para acalmar um coração revoltado, para ser o primeiro fio de luz a penetrar em uma mente confusa. Você se torna um trabalhador anônimo da caridade universal. Seu amor em silêncio se torna uma força ativa no mundo. Se você acredita no poder transformador da compaixão, manifeste em seu coração e escreva nos comentários: minha prece é uma luz no mundo. Este incrível trabalho de resgate espiritual é a medicina de emergência do universo, o tratamento intensivo para os casos mais graves de desequilíbrio da alma. Ele nos enche de esperança e consolo ao sabermos que a misericórdia está sempre ativa. Mas isso nos leva a uma reflexão final, e ainda mais importante. Se existe uma medicina de emergência tão bem estruturada, não deveria existir também uma medicina preventiva? Como podemos viver de uma forma que nos evite a necessidade desse resgate dramático? Como nos preparar para que nossa transição seja não uma queda no abismo, mas uma ascensão serena? A resposta para isso constitui a arte suprema do bem viver, que é, consequentemente, a arte de bem morrer. No nosso último tópico, vamos desvendar os segredos dessa preparação, o caminho para uma vida que nos garante uma passagem tranquila e luminosa. Nós vimos o drama das almas acorrentadas às suas posses e culpas. Mergulhamos na névoa da perturbação e do auto-engano. Caminhamos pelas paisagens sombrias que a mente constrói e, por fim, testemunhamos a sublime ação do ministério da compaixão. Todo esse conhecimento pode ser visto como um mapa detalhado de um oceano perigoso, mostrando os recifes, as tempestades e as rotas de resgate. Agora, chegamos à parte mais importante de qualquer mapa: o ensinamento de como construir um barco forte e seguro, capaz de navegar por essas águas com tranquilidade e confiança, sem jamais precisar de um socorro desesperado. Esta é a medicina preventiva da alma, a mais elevada de todas as ciências. É a arte de morrer bem, que, como descobriremos, nada mais é do que a consequência natural da arte de viver bem. Não há segredos místicos ou rituais de última hora que possam garantir uma passagem serena. A preparação, como nos ensina incansavelmente a espiritualidade, através de vozes como a de Divaldo Franco, é o resultado cumulativo de uma vida inteira. Ela se baseia em 2 pilares fundamentais. O primeiro é a prática do desapego consciente. Isso não significa viver na miséria ou renunciar ao mundo, mas sim mudar nossa relação com ele. É compreender que somos administradores e não proprietários de nossos bens, de nossos afetos e até mesmo de nosso corpo físico. A única posse real, a única bagagem que levaremos conosco, é o tesouro de nossas virtudes e conhecimentos. O segundo pilar, ainda mais profundo, é a jornada da transformação pessoal, conhecida como reforma íntima. É o trabalho ativo e diário de nos tornarmos uma versão melhor de nós mesmos, o esforço para polir o diamante bruto de nossa alma, eliminando as arestas do egoísmo, do orgulho e de todas as imperfeições que nos prendem à matéria. Para ilustrar o resultado dessa preparação, não precisamos de uma história de drama, mas de uma de paz. Pensemos em uma alma como a de Dona Amélia, uma costureira de bairro, uma mulher cuja vida não estaria em nenhum livro de história, mas cujo valor era imenso aos olhos de Deus. Seus dias eram simples, tecidos com o fio da caridade silenciosa, da palavra de consolo para uma vizinha, da prece sincera no fim do dia e do perdão que ela oferecia com a mesma naturalidade com que respirava. Quando seu momento chegou, não houve pânico, nem confusão. Ela sentiu uma leveza, como se estivesse se desprendendo suavemente de um casaco pesado. Viu seu corpo, agora inerte, com um sentimento de imensa gratidão, mas sem nenhum apego. Uma luz suave a envolveu, e no meio dessa luz, ela viu o sorriso de sua mãe, que partira muitos anos antes, vindo ao seu encontro para lhe dar as boas-vindas. Sua morte não foi um fim, mas um reencontro. Não foi uma perda, mas uma graduação. Foi uma passagem tão natural quanto o desabrochar de uma flor, o resultado inevitável de uma vida semeada com amor. A jornada de Dona Amélia é a nossa meta, e a reforma íntima é o caminho.
Como começar? Dividindo o trabalho em passos diários e possíveis. O primeiro é o autoconhecimento. Reserve 5 minutos no final do seu dia para se perguntar com honestidade: onde eu acertei e onde eu poderia ter sido melhor hoje? O segundo é a disciplina do pensamento. Vigie a sua mente. Não permita que ela se torne um terreno para a crítica, o pessimismo e a maledicência. Mude a estação do seu rádio mental para uma frequência de otimismo e gratidão. O terceiro é a gestão emocional. Aprenda a observar suas emoções como a raiva ou o ressentimento, sem se identificar com elas, transformando-as em compreensão e perdão. E o quarto, e mais importante, é a ação no bem. A caridade não precisa ser grandiosa. Um gesto de gentileza, uma doação anônima, uma palavra de estímulo. É no exercício do amor que as correntes do egoísmo se quebram definitivamente. Se você se compromete com esta jornada de autoaperfeiçoamento, comente com firmeza: eu escolho viver bem para morrer bem. Assim o mapa se completa. Se vimos as âncoras que nos prendem, o estado de perturbação que elas causam, as paisagens de dor para onde nos levam, o auxílio amoroso que nunca nos falta e, finalmente, o caminho da preparação que nos liberta. Cada um desses pontos se conecta, formando um quadro claro da jornada da alma e da responsabilidade que temos sobre nosso próprio destino. O conhecimento foi revelado, as ferramentas foram entregues. Não há mais desculpas na ignorância, apenas a liberdade da escolha. Agora que o mapa está em suas mãos, a viagem é sua. A decisão de como navegar por estas águas, construindo desde já a sua passagem serena para a verdadeira vida, é, e sempre será, inteiramente sua. Chegamos ao fim de nossa jornada por hoje, e agora o espelho se torna claro. A grande revelação, tecida através de décadas de trabalho e amor por mensageiros como Divaldo Franco, não é que a vida continua. Isso, em nosso íntimo, sempre soubemos. A verdadeira e impactante verdade é que a vida continua sendo um eco exato daquilo que construímos aqui. A experiência pós-morte não é uma sentença arbitrária, mas o desdobramento natural de nossa própria consciência. Vimos juntos as âncoras do apego, da culpa e do medo que nos aprisionam à ilusão. Testemunhamos a agonia da alma em perturbação, perdida em um limbo de auto-engano. Compreendemos que os vales sombrios do sofrimento são paisagens que nós mesmos pintamos, com as cores de nosso egoísmo e de nossas mágoas. Mas, acima de tudo, vimos que a luz da compaixão divina nunca se apaga, sempre nos buscando através de seus trabalhadores incansáveis, e que o mapa para uma travessia feliz sempre esteve em nossas mãos. A arte de viver bem, com desapego, autoconhecimento e, principalmente, amor. Agora que o véu foi um pouco erguido, a pergunta mais importante não é mais o que acontece depois da morte, mas sim, o que eu farei com a minha vida a partir de agora? Como você vai viver, sabendo que cada pensamento, cada perdão concedido ou negado, cada gesto de caridade ou de indiferença está ativamente construindo a sua eternidade? A morte deixou de ser um ponto de interrogação para se tornar um lembrete luminoso da urgência de vivermos nosso melhor. Se esta jornada despertou algo em você, se você sente o chamado para uma vida com mais propósito e consciência, declare isso ao universo. Escreva nos comentários com toda a sua fé: minha vida é minha preparação. Esta conversa não termina aqui. Ela está apenas começando. Para continuar recebendo estes mapas para a alma e aprofundar sua jornada de autoconhecimento, assine o canal agora e ative as notificações. O próximo vídeo pode conter a revelação que está faltando para transformar a sua perspectiva. Continue conosco. Este é um investimento na sua paz futura, um compromisso com a sua própria luz. A sua alma agradece.